Ok. Muito boa noite a todos que nos assistem pelas plataformas YouTube, Facebook e Zoom. Sejam todos bem-vindos para esta noite. Hoje teremos como tema magnetismo, mediunidade e as dores da alma. E quem vai facilitar para a gente é Dr. Sérgio Thyssen, o qual eu dou boas-vindas. Sinta-se abraçado por todos nós, Dr. Sérgio. Muito obrigado. E para nossa reflexão do livro Tá mudo, Ivanice. Desculpe. Para nossa reflexão, eu vou ler uma mensagem do livro Minuto de Sabedoria. Nos diz o seguinte: o minuto que você está vivendo agora é o mais importante de sua vida, onde quer que você esteja. Preste atenção ao que está fazendo. O ontem já lhe fugiu das mãos. O amanhã ainda não chegou. Viva o momento presente, porque dele depende todo o seu futuro. Procure aproveitar ao máximo o momento que está vivendo, tirando todas as vantagens que puder para seu aperfeiçoamento. E para darmos início aos trabalhos, vamos fazer uma breve prece. Vamos nos colocar de uma maneira confortável em nossos assentos, elevar nosso pensamento a Deus e dizer: Pai querido, Mestre amado Jesus Cristo, obrigado por mais essa oportunidade que nos dás de mais aprendizagem. Que a mensagem dessa noite, Senhor, nos traga grandes reflexões. Te pedimos, Mestre amado, que tu abençoe o nosso palestrante, Dr. Sérgio, e que ele seja feliz na sua fala. Fica conosco, nos ampara e nos protege, hoje e para todo sempre. A palavra é com o senhor, Dr. Sérgio. Ivanice, muito obrigado. Boa noite a todos os amigos queridos. Que nós possamos hoje, não é? Esse novo encontro, trabalharmos esta temática que tem a ver com magnetismo, mediunidade e as dores da alma. Eu agradeço imensamente, né, a oportunidade do estudo, de o fazermos em família, com os amigos do estado da Bahia. E eu queria, antes de tudo, né, lembrar com vocês que esse título, esta temática, ela é para, vamos dizer, um seminário de um fim de semana. Porque magnetismo, o seu estudo, ele exigiria, assim, todo um conjunto de oportunidades para que pudéssemos examiná-lo com mais cuidado. Mediunidade, então, né? Vocês conhecem muito a respeito. E as dores da alma é um outro aspecto que tem a ver com a nossa humanidade e cujo estudo também, as suas origens, a realidade atual, as suas consequências, tudo isto é importantíssimo. Então, vamos tentar aproveitar o nosso tempo para fazermos algumas reflexões, né? Então, quando nós pensamos nas dores da alma, nós pensamos em nós mesmos, nós pensamos nas dificuldades que o ser humano apresenta, tanto nos dias atuais, como desde sempre. E isto nos remete a uma ideia que o Espiritismo nos ajuda muito a compreender, que é a ideia da hierarquia dos mundos.
a ideia de que a Terra é um planeta de expiações e provas. E sendo assim, expiações significam sofrimento. Seja o sofrimento que for, com dores físicas e com dores morais. Isso também significa, né, que vale a pena a lembrança, Emmanuel, nos falando no livro Roteiro, no capítulo Grande Educandário, que nós somos 20 bilhões de seres humanos na Terra. Não é? Quando o livro foi organizado por ele. De lá para cá, talvez tenhamos tido algumas pequenas mudanças, mas a ideia geral é que somos hoje 7,9 bilhões de seres humanos encarnados e, portanto, 12,1 bilhões de desencarnados. E as dores da alma estão em toda parte. Estão como que no mundo dos mortos, na erraticidade, no mundo espiritual em torno da vida humana convencional, que é aquela que muitos acreditam que seja a única, porque a grande maioria ainda não estudou, não tem ideia da realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, como é a nossa Terra. Por outro lado, como médico, nós acompanhamos os problemas da saúde humana, tanto da saúde clínica, vamos dizer assim, estritamente biológica, o câncer, os tumores, as neoplasias, as doenças oncológicas, as infecções, as epidemias, pandemias, endemias relacionadas a vírus antigos, vírus novos, bactérias que nos acompanharam na humanidade. Existem até hoje, além de outros micro-organismos, as doenças cardiovasculares, a doença coronária, a hipertensão arterial, não é? O diabetes, tudo isso são verdadeiras epidemias no mundo. Então, ao mesmo tempo que nós temos as doenças clínicas e cirúrgicas, nós temos as doenças mentais, que é todo um imenso departamento relacionado ao sofrimento das pessoas. E eu digo para vocês com convicção, eu não estou me referindo agora apenas às doenças dos encarnados, porque os desencarnados não se livram dos problemas médicos na medida que morrem, que desencarnam e que vão retornando ao mundo espiritual. O que mais se vê do outro lado é doença e sofrimento. A instituição mais comum que nós temos do outro lado também são hospitais. Temos escolas, temos universidades, temos lugares de vida, como que cidades, de um modo geral, mas em tudo isso, ainda mais quando mais próximo da terra, da crosta, da nossa vizinhança, o sofrimento é imenso. Por quê? Porque nós ainda não alcançamos um sentido mais importante do que nós chamaríamos de cura. Nós andamos aí na medicina de milênios na Terra, lidando com questões de cura, mas a nível muito superficial, a nível muito distante das origens dos nossos problemas médicos. Então, nós temos problemas psiquiátricos no mundo inteiro, nós temos problemas nesta área gerando muito sofrimento, não só para cada paciente, mas para as famílias desses pacientes. Porque temos o autismo, que pode ser de apresentação mais grave em crianças e jovens.
temos a depressão, que é uma verdadeira epidemia mundial. Todos os países do mundo, a depressão é um problema de saúde pública, em qualquer um deles. E vocês sabem da relação da depressão com as ideias suicidas, a ideação suicida e, portanto, o suicídio. Então, 2/3 dos casos dos suicidas são casos antes de pacientes com depressão moderada, severa, com tratamento, sem tratamento. Então, são dores da alma de todo tipo. Então, quando nós analisamos sobre esse prisma, nós entendemos melhor a nossa realidade e o Espiritismo, ele tem nos ajudado imensamente para compreendermos a realidade. Porque se nós não temos a visão espiritista, nós estamos longe de compreendermos tudo e buscarmos, vamos dizer, a prevenção das dores da alma, das doenças, das enfermidades. Ao mesmo tempo, nós precisamos nos lembrar de que a medicina não pode mais viver a sua experiência universal na Terra sem lidar com os desencarnados também. Até porque ninguém adoece, seja de câncer, de infarto do miocárdio, de demência tipo Alzheimer, de uma epilepsia por uma síndrome genética numa criança, ou mesmo, como eu citei, não é? Uma das questões mais preocupantes da psiquiatria, da neurologia infantil, o autismo, sem considerar que ao lado, junto de cada enfermo, de qualquer idade, de qualquer gravidade, nós temos espíritos em sofrimento. Ninguém doente está sozinho. Então, graças ao Espiritismo, que nos vem mostrando a importância da mediunidade como uma ferramenta extraordinária que nós utilizamos em busca do socorro eterno, no acolhimento fraterno, presencial e hoje em dia virtual por causa das dificuldades durante a pandemia, não é? Nós sempre encontramos, não é, toda uma diferença quanto ao prognóstico, quanto ao nível de dor e sofrimento, quando nós cuidamos dos envolvidos no contexto espiritual de cada paciente, eles sempre melhoram, no mínimo alguma coisa. E às vezes, com o passar de um pouco mais de tempo, a melhora é muito expressiva, mudando a ideia de prognóstico que a medicina daria a um caso qualquer. Então, nós estamos envolvidos nessa fronteira entre medicina e espiritualidade. Medicina espírita, medicina da alma, medicina para as dores todas, da alma, do perispírito, do corpo, porque tudo isto é vida. Tudo isto são contextos da vida humana que importam que nós conheçamos e atendamos com todo o amor possível, com a capacitação, com aspectos técnicos, né? Para que haja êxito nestas abordagens. Então, uma coisa é um paciente, para darmos um exemplo, um paciente com depressão moderada ou depressão severa. Uma coisa é que o paciente busque o socorro da medicina convencional, especialmente, não é, da psiquiatria moderna. E aí os colegas vão utilizar
algo que, para a grande maioria dos casos, é para ser utilizado, que são os antidepressivos. Então, os pacientes tendem a melhorar, uns mais, outros menos, mas como é uma medicina realizada superficialmente, porque é uma medicina que cuida dos efeitos e não das causas. Os antidepressivos, eles melhoram a quantidade dos neurotransmissores no cérebro dos pacientes com depressão. Só que essas alterações biológicas, elas são consequência dos dramas espirituais que os deprimidos trazem para a encarnação atual, mas que têm origem nos erros, nas transgressões à vida humana em vidas passadas. Então, uma medicina que seja aquela que vai alcançar êxito, muito mais do que esta medicina que cuida somente dos efeitos, ela vai cuidar das causas. E quando nós estamos buscando esses recursos, o resultado é muito animador, eu diria, para dizer pouco aos amigos. Para vocês terem uma ideia, nós temos estado desde 2008, portanto, há 12 para 13 anos, visitando os congressos mundiais de psiquiatria, levando a semente da abordagem espírita dos transtornos mentais. Leia-se a desobsessão, portanto, a reunião mediúnica séria, como dizia Allan Kardec, para nós detectarmos as causas. E, através da mediunidade da equipe, nós, então, vamos conhecendo onde tudo começou, quais foram os dramas que geraram as doenças no corpo, as dores da alma, os problemas médicos, biológicos, clínicos, cirúrgicos e os transtornos mentais. E nunca houve uma experiência, vou dizer assim, de certo modo, há 45 anos, nunca houve um caso que nós tivéssemos conhecido, porque procurando atendê-lo, né, que não houvesse um contexto espiritual pendente. E o mais interessante, quando nós cuidamos, o paciente sempre melhora. Isso é que nos anima a conversar sobre tudo isto. Isto é que nos leva a dividirmos esta semente completamente nova. Não é? Eu posso para vocês dividir essa ideia, ela é histórica. Ela é histórica dentro da ciência espírita, que é estritamente ligada à mediunidade. O fato mediúnico é histórica dentro do movimento espírita e, ao mesmo tempo, ela é histórica como semente para a medicina convencional, porque esses comitês científicos a quem nós propomos levar a semente, todas as vezes que nós fizemos um protocolo mais simples de pesquisa e levamos os resultados que nós estamos obtendo ao longo de décadas, todos os comitês aceitaram que nós fôssemos lá, não é? Buscando financiamento, buscando de algum modo, porque são lugares longe do Brasil. Estivemos em Beijing, na China, onde a nossa tarefa essa teve início, não é? Em 2008. Depois estivemos em Madrid, na Espanha, em 2014. Estivemos no México em 2018, em Lisboa em 2019, em Jerusalém
em dezembro de 2019 também, foi o último, porque depois fomos, mas virtualmente, por causa da pandemia. Estivemos em Bangkok, na Tailândia, né, só que virtualmente, levando uma semente que não é nossa, é do Consolador Prometido, é de Allan Kardec, é dos espíritos da codificação, é dos benfeitores da humanidade que nos pegaram pelas mãos, não é? E foram nos levando, nos conduzindo a esse entrosamento, né, que envolve a doutrina espírita, a medicina, a mediunidade e o magnetismo. Então, meus amigos, nós teríamos todo um contexto para nós analisarmos, mas eu gostaria também de buscar algumas reflexões sobre o magnetismo. Eu não sei se vocês têm esta ideia, mas a palavra magnetismo, ela foi utilizada e vem sendo e será eternamente no planeta Terra devidamente referida por causa de uma região na Grécia, no sul da Grécia, que é a região da Magnésia. A Magnésia é uma situação geográfica. Curiosamente, há muitos milênios atrás, as embarcações elas eram feitas de madeira, artesanalmente, e para juntar as peças de madeira, os artesãos usavam material de ferro, como que placas e pregos e parafusos. Pois bem, material que era da natureza, como é até hoje. E aí eles viram que as embarcações, às vezes, naqueles portos da Magnésia, eles tinham que fazer um esforço, os remadores, porque não havia motor, para se desprenderem dos portos, porque esses portos foram erigidos perto de montanhas da Magnésia. E depois se viu que essas montanhas, no interior, elas eram feitas de ferromagnetismo, de materiais ferromagnéticos, como numa terminologia da física nós usamos hoje, já há muito tempo. Então, aquelas embarcações eram atraídas para a montanha. E, quando se desprendiam, faziam as viagens, quando voltavam, de repente, havia uma força inusitada que atraía de volta as embarcações para os portos. É aí que tem origem o magnetismo. Na verdade, tem origem o conhecimento humano na Terra sobre ele. Mas magnetismo é do universo. Magnetismo é divino. Magnetismo tem a ver com tudo, não é? Como outras forças ou interações, outros campos estudados pela física, além do magnetismo, existem desde sempre. Nós, na Terra, que estudamos isto pela ciência, né? Enfim, então, reparem, muito tempo depois, né, esses ímãs foram melhor estudados. E houve uma altura, né, no século XVIII, que Mesmer, que era médico, que viveu entre Viena e Paris, entre a Áustria e a França, ele teve uma ideia, né, de, perante doentes com crises histéricas, com surtos que se comparariam a surtos psicóticos, ele teve ideia de impor as mãos.
Então, quando ele impunha as mãos sobre a cabeça, sobre o corpo das pacientes, na maioria mulheres, ele notou uma melhora, ele notou uma diferença entre o antes e depois. E ele que conhecia a expressão do magnetismo dos ímãs, ele fez uma analogia de tal maneira que ele dizia que esse magnetismo que fluía das suas mãos teria propriedades curativas, teria propriedades de sanar perturbações mentais. Então, o grande pioneiro para esta utilização do fluido magnético fora Franz Anton Mesmer. Jamais o esqueceremos como pioneiro nesta ciência, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Eu poderia dizer aos amigos que, se eu penso na palavra magnetismo, eu poderia ter um leque. Magnetismo mineral, como dos ímãs, como da magnésia, lá na Grécia, está lá até hoje, tanto quanto o magnetismo dos elementos vivos mais simples, como os vegetais. Existe magnetismo vegetal? Existe. Existe magnetismo animal? Existe o magnetismo humano? E existe o magnetismo espiritual, porque os desencarnados também trabalham, experimentam, estudam, lidam com um magnetismo que é próprio do mundo espiritual. Então, é um leque de possibilidades, e eu vou, então, para cada um deles usando a mesma palavra, que é o magnetismo. Mas, para aquilo que nos importa de verdade, não é? Nós temos a ideia de um magnetismo misto, o magnetismo humano e espiritual, do encarnado que busca usar tudo que possui de melhor para ajudar o próximo. Fundamentalmente, na instituição espírita. Não só, mas tipicamente. Outra ideia, portanto, é lembrarmos de que quando um médium passista ele está impondo as mãos logo após o trabalho público doutrinário, não é? Que muitas vezes é concluído pelo passe e pela magnetização da água, né? Após a palestra pública, o que acontece? O magnetismo do corpo, das células do corpo físico do médium, o princípio vital, o fluido vital, que é ectoplasma, que tem origem em cada célula, aquilo é mobilizado de uma qualidade melhor ou nem tanto, numa quantidade maior ou menor, não é? Fluindo do passista para aquele que recebe o passe. Uma coisa é o trabalho público, outra coisa é a reunião de cura, a reunião de magnetismo de cura, como no livro dos médiuns nós estudamos com Kardec. E aí é uma reunião própria para acolher doentes mentais e doentes com câncer, com problemas congênitos adquiridos, pessoas de todas as idades, vindos à casa espírita, não é? Dentro de uma sugestão para um tratamento complementar de uma terapêutica complementar espírita, que é a fluidoterapia espírita.
o magnetismo de cura. Então, só que o passista, ele não é só corpo. Ele tem corpo, mas ele, antes de tudo, é alma. E como alma, espírito, existe nele fontes espirituais de magnetismo espiritual. Isso tudo é colocado à disposição. Quando o passista, ou o magnetizador, ou o fluidoterapeuta, ele ora, ele eleva o seu pensamento em favor daquele que está enfermo ou vivendo um transtorno, uma opressão, uma dificuldade moral qualquer, ele vai usar também das suas fontes esse magnetismo do seu espírito. E então é um magnetismo espiritual. Mas ele nunca está sozinho. Então, é humano espiritual porque ele é um ser misto. Mas o benfeitor desencarnado, os espíritos protetores da reunião e dos pacientes, eles também estão funcionando e oferecendo o seu magnetismo espiritual, fora o que eles desencarnados, mas o encarnado também pode aprender a fazer isto, ele utiliza o magnetismo da natureza. É mais um motivo para nós preservarmos a natureza no Brasil, a natureza no planeta Terra. Por quê? Porque isso é divino. Jesus construiu este mundo. Tudo que diga respeito à natureza esplendorosa, seja da Amazônia, seja da região centro-oeste, ou do sul, ou do nordeste, seja de todas as regiões da Terra, o ser humano vem funcionando como predadores do que Jesus construiu. E no Brasil, nos tempos atuais, por razões que vocês conhecem bem, não é todo um descaso com a natureza. Pois bem, a natureza, as árvores, os animais, tudo isto é fonte de um ectoplasma, de um fluido vital, de um magnetismo espiritual e biológico, animal, que é riquíssimo a bem da saúde humana, quando, vamos dizer, sabiamente transferido da mãe natureza, da mãe terra, que deveria merecer os maiores cuidados da população brasileira, da população mundial. Tudo isto é um tesouro maravilhoso. E nós podemos estudar na casa espírita o que um dia será estudado nas faculdades de medicina das melhores universidades do mundo, elementos de cura, de tratamento, de benefícios a favor da saúde humana, ainda inexplorados, porque a humanidade ainda é materialista, ainda não saiu de todo de um modelo, de um paradigma completamente ilusório, que é o da matéria. Por isso a importância da doutrina espírita. Estamos há 164 anos da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, né? Tivemos em exatamente 1861, há exatos 160 anos, a publicação do Livro dos Médiuns. Nós temos que tirar esses conteúdos da reflexão filosófica e também levarmos isto para a humanidade, levarmos isto para o cotidiano, a vida comum, simples de todo mundo. Só que ainda
espíritas no planeta Terra, encarnados, claro, nós somos 0,00007% da humanidade. Ou seja, nós não podemos nos iludir com o movimento espírita brasileiro, americano, europeu, da Austrália, da Nova Zelândia, porque se eu somo isso tudo, nós não somos quase nada ainda. Nós precisamos acelerar para que este conhecimento, os conteúdos doutrinários espíritas, cheguem ao mundo todo. Não só através da leitura, através da literatura espírita que importa, através das palestras e estudos de instrução, mas pelo exemplo de cada espírita na sua comunidade. Então, é um trabalho assim muito importante que ainda nem começou. Não é? O campo de trabalho do espírita é o mundo inteiro. E vejam, como eu lembrava antes, além do mundo visível, físico, é também o mundo espiritual. Porque não pensem que porque o espiritismo veio pelos espíritos da codificação, que o mundo espiritual conhece isso tudo. E eu digo para vocês, não conhece nada. Porque o mundo espiritual superior é uma coisa. As esferas elevadas, claro, todos conhecem. Tudo isto e muito mais. Mas a grande maioria dos espíritos no planeta de provas e expiações que é a Terra vive nas regiões umbralinas, nas regiões de trevas, nas regiões abissais, numa profunda ignorância de tudo que mais importa que cada filho de Deus conheça mais dia menos dia, porque é o conhecimento a respeito que vai trazer a libertação. E trazendo a libertação, permite a transformação moral. A transformação moral nos leva a novas condutas, novas escolhas, novos caminhos de redenção. E sendo assim, as dores da alma, que está no título do nosso estudo breve de hoje, elas serão progressivamente eliminadas, deixadas para o passado. O futuro não será acompanhado de nada disso. Claro que progressivamente, porque o futuro não é só o dia de amanhã, são os séculos do porvir. Então, meus amigos, eu gostaria de lembrar, não é, que todas as virtudes, todas, a empatia, a compaixão, a solidariedade, a fraternidade legítima, a caridade desinteressada, o respeito à vida humana, a paz, a não violência em qualquer sentido, incluindo a não violência contra a natureza, como no Brasil hoje se enxerga em toda parte por ambições desmedidas daqueles que vivemos aqui. Mas a ideia, não é, de vivermos a noção das virtudes a serem edificadas, construídas, vividas dentro de nós, a substituição dos vícios morais e todas essas virtudes, não é, incluindo a amorosidade e tudo aquilo que movimente a criatura a bem do próximo, tudo isto é magnetismo. Então, quando Jesus sugere a oração, não é? Há uma frase de Mesmer Espírito,
janeiro de 1864, Revista Espírita, ele dizendo que há muitos magnetismos, justo ele, que é talvez a figura mais competente nesta área, porque tem a ciência médica e é um espírito iluminado. E ele deixou claro, através de uma médium da codificação, a ideia de que a mais importante expressão do magnetismo é a oração, é a prece, em que você pode, de maneira anônima, rogar a Deus e às forças superiores a bem de si, da família, do próximo, da natureza, dos governantes, das populações, das comunidades carentes, dos hospitais, dos doentes que estão ocupando milhões de leitos nos mais variados contextos da vida humana, incluindo, como eu lembrava antes, os que estão desencarnados, vivendo nas furnas do planeta, dores, dificuldades morais, completamente reclusos, prisioneiros do mal. Então, é preciso conhecer a casa planetária, porque conhecendo-a cada vez melhor com as luzes das vivências mediúnicas espíritas, a escola, não é, da vida também passa pelas reuniões de, vamos dizer, melhor execução, em que você entende as dores humanas de onde vêm e você mobiliza as melhores forças do amor, da vida, que se associa cada vez melhor às lições do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Para a edificação do homem de bem em qualquer um de nós, porque ele não cessará de trabalhar nunca, seja profissionalmente, escolhendo melhor o que fazer das suas reencarnações, mas independentemente disso, o seu trabalho de reforma íntima, de educação dos seus sentimentos, mas para que o seu magnetismo e a sua condição de amar e de servir sejam cada vez mais úteis, como qualquer um pode se tornar como um humilde mensageiro do bem, do amor de Jesus e dos bons espíritos. Então, meus amigos, sem nós entrarmos em detalhes de magnetismos, que é uma ciência tão linda, sem entrarmos em detalhes sobre reuniões mediúnicas sérias, nós hoje poderíamos conversar sobre corrente magnética, sobre toque magnético, poderíamos conversar sobre desobsessão, sobre reuniões mediúnicas de assistência aos desencarnados. Poderíamos conversar sobre desobsessão especial, tanto quanto sobre apometria. Tudo isto tem a ver com as dores da alma e o socorro que podemos prestar a todas elas. Então, diante do nosso relógio, né, nós vamos agradecendo a vocês o carinho, agradecendo a oportunidade de, pelo menos de uma maneira superficial, não é? Recordarmos algumas questões. Nós vamos, então, devolvendo a palavra aos nossos irmãos e irmãs, anfitriões do nosso estudo de hoje. Muito obrigado, meus amigos. Obrigada, doutor Sérgio.
pelos esclarecimentos. Eu, em particular, fiquei muito tocada pelas suas palavras. Muito obrigada. Jesus continue te abençoando. Alguma pergunta aí, amigas? Temos 2 perguntas no Zoom. Posso ler? Então, é da Mônica. Mônica, a primeira pergunta da Mônica é: se nenhum doente está sozinho e atualmente estamos quase todos sofrendo de um mal psíquico, o que poderíamos fazer nos níveis individual e coletivo? A primeira pergunta. Excelente pergunta. Muito apropriada quanto à nossa realidade e ao nosso tempo, né? Então, vou brincar um pouco dizendo que para responder isto, outra live. Ou então, brincando ainda, não é? A noite é criança e nós podemos ir até meia-noite. Amanhã é domingo, ninguém trabalha, entre aspas, né? Então, nada nos importa mais do que o estudo doutrinário espírita. Mas, para vocês terem uma ideia, os espíritas, e claro, muito mais os não espíritas, mas muitos ainda desconhecem que mundo é este. A gravidade do que nós temos, tanto quanto a vida de encarnados e mais ainda a vida de desencarnados. Quando Emmanuel fala no livro Roteiro que a Terra é um grande educandário, ele está sendo muito, claro que verdadeiro, como sempre, mas muito bondoso conosco. Porque isto aqui é muito mais um hospital, e há amigos que dizem que isto aqui é um grande manicômio. Manicômio é expressão da língua portuguesa que dá ensejo à ideia de hospital para transtornos mentais, hospital psiquiátrico. Então, nós precisamos estudar, precisamos debater, precisamos trabalhar a mediunidade que possa aprofundar a realidade, as questões que envolvem o sofrimento na Terra. Então, nós nunca estamos sozinhos em nenhum sentido, mas os doentes também não. Então, eu agora há pouco lembrava de Mesmer falando da prece, mas antes, ele e nós todos lembramos do Divino Mestre, quando ele propunha aos apóstolos, aos discípulos, a vigilância e a oração, porque ele sabia melhor do que ninguém que mundo é este. É o mesmo mundo de 2000 anos atrás. Talvez até por necessidades evolutivas, numa situação ainda mais grave, por causa de uma separação de joio e trigo, por causa de, vamos dizer, uma transição que se avizinha. Então, nós precisamos estudar tudo isto, valorizando o que já é conhecido, mas buscando um conhecimento que nos dê uma ideia melhor da realidade e buscando as virtudes, porque nada como que substituirá para a redenção humana, não é? A transição planetária, a regeneração, ela não virá dos céus como flocos de neve que vão cair sobre as nossas cabeças, contemplando almas, espíritos, perispíritos e corpos. Regeneração vem de dentro. Não é verdade? Virtude não cai dos céus. O que cai, sempre caiu, são os exemplos, as sugestões, as recomendações. Vigiai e orai, perdoai 70 vezes, 7 vezes. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida, e ninguém vai a meu Pai senão por mim. Ó raça de víboras, até quando me fareis sofrer? Então, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Todo o Novo Testamento, as epístolas de Paulo, de Pedro, de João, de Judas, Tadeu, o estudo do Apocalipse de João. Então, nós nos lembramos que há todo um conjunto de estudos a ser realizado por nós. Não basta uma leitura superficial das obras de Kardec, de André Luiz, de Emmanuel. Nós temos que reiteradamente nos abastecermos dessa luz até que permitamos que essa luz nos ilumine. Porque uma coisa é o conhecimento intelectual, outra coisa é a vivência, é a mudança, é a transformação. Então, excelente a questão, mas como eu ensaiava, né? Ou vamos até meia-noite ou deixamos para um novo encontro. Tinha uma segunda questão? Isso, e mais uma terceira. Você pode ir até 19h15, tá, Ivanice, para responder as perguntas? Ok. Então, a segunda pergunta. É da Mônica, de novo. Podemos pensar no futuro com mais esperança, considerando que a comunidade acadêmica está mais aberta para a aceitação do tratamento baseado em práticas espirituais? Claro, você já tem a resposta. Não é ensaiada por alguns comentários aqui, mas nunca esquecendo que a doutrina espírita é uma doutrina de esperanças e consolações. Então, esperança sempre. Por quê? Lei de causa e efeito, ação e reação. Lei de amor, de justiça e de caridade. Lei de progresso. Tudo isto funciona. Só não funciona melhor porque nós obstaculizamos. Nós nos mantemos estagnados por opção, por incúria, por ignorância, por desprezo, por indiferença quanto aos valores. Ou nós mudamos os valores, ou nós vamos viver a mesmice moral, espiritual, que significa o quê? Sofrimento e dores da alma, dores de tudo. Então, a luz da doutrina espírita, a luz da ciência universal, ela vem chegando ao mundo e vai ganhando cada vez mais o devido espaço. Então, ciência universal e amor e bondade. Nós temos que envolver a família, as crianças, a sociedade, o mundo destas coisas, não é? Por isso nós já podemos ter como que esses prenúncios de mudanças de paradigmas. Porque o paradigma espírita, mais do que o espiritual, porque o espírita está séculos na frente, é algo que é inevitável, mas só vai demorar se nós quisermos. Por quê? Porque nós estudamos a doutrina espírita, mas nós não mudamos. Nós estamos repetindo os nossos erros. Na hora das provas, falhamos, porque ainda queremos as coisas do mundo das ilusões. E o mundo das verdades vai ficando para trás, para frente, inabordável, porque nós não fazemos o movimento fundamental, que é o da transformação, da ressignificação, da educação moral.
Não adianta evangelho no lar, evangelho na casa espírita, se eu não mudo. E quando eu digo isto, meus amigos, eu estou falando para mim. Eu não estou projetando isso, transferindo para ninguém. Eu estou refletindo com vocês as minhas próprias carências, necessidades, que são parecidas com muitas, talvez todas, dos que estamos reencarnados agora, como enfermos. Ninguém vem para encarnar na Terra como espíritos superiores. Os superiores vêm, nos ajudam e vão embora por muito tempo. Mas os necessitados somos nós, porque aqui é um grande hospital. Terceira pergunta, então. Terceira pergunta é de Aline Neves. Ela pergunta: o magnetismo fará parte da medicina do futuro? Já faz do presente. Já faz, muito timidamente, pensando na medicina acadêmica, oficial. Mas é um processo, um período de transição. Não é? Quer dizer, os benfeitores espirituais, todos os grandes espíritos envolvidos com o progresso da humanidade, nas artes, na filosofia, nas ciências, tanto quanto nas religiões, conhecem isso tudo. E, através de missionários, estão trazendo. Né? Mas eles não podem impor, eles não podem forçar, violentar. Eles vão trazendo com toda a reiteração, para que haja, mais cedo ou mais tarde, um certo predomínio dessas ideias. Mas o passe, que é um exemplo mais simples e abrangente desse magnetismo, ele está em toda parte. E querem ver uma coisa bonita que eu estou aqui me lembrando, não é? Nós espíritas conhecemos o passe. Qualquer espírita sabe o que é isto. Na casa espírita já recebeu, já se capacitou para ministrar. Não é? Não existe espiritismo sem passe. No fundo, existe. Mas querem ver a história? Vocês não vão ver Allan Kardec falando em passe. Passe espiritual, passe magnético. Ele trabalhou o magnetismo de cura no Livro dos Médiuns. Mas querem ver um aspecto interessante para nós guardarmos ou pesquisarmos? Essa atitude da imposição de mãos, ela chega ao Brasil muito antes de 1857. Surgir, com o esforço de tantos, o Livro dos Espíritos. E logo mais a seguir, o restante da codificação. A Revista Espírita, todas as obras do Pentateuco e etc. 1840, Bento Muri e Vicente Martins, homeopatas portugueses, vieram de Portugal guiados pela espiritualidade, pelas falanges de Ismael, o anjo protetor do Brasil. Eles deixam Portugal e vêm para o Brasil. E como exímios magnetizadores, eles usam a homeopatia e o passe, a transferência desse magnetismo terapêutico para os seus pacientes. E vejam, algo que surgiu antes da doutrina espírita se tornou a coisa mais típica do movimento espírita no Brasil e no mundo. O passe. Ao mesmo tempo, a água magnetizada. Bento Muri e Vicente Martins. Aonde que está esta referência?
Se eu estivesse com vocês numa atividade presencial, num anfiteatro ou num centro espírita, eu ia prometer uma caixa de bombons. E quando a pergunta como esta é mais difícil, eu digo assim, sempre disse, olha, é uma caixa de bombons importados e uma caixa grande. Vocês precisam ver, cada um responde uma coisa. Todo mundo quer ganhar os bombons. E aí, então, alguém às vezes acerta, mas quando a pergunta é mais difícil, a maioria não. E quando alguém dá uma resposta qualquer, eu digo, olha, deixa eu deixar claro, se responder e errar, é quem vai trazer a caixa de bombons para o expositor. E aí, então, às vezes, eu levo uma ou duas caixas de volta para casa, no Rio de Janeiro, feliz da vida, né? Então, alguém tem ideia? Acredito que não, porque é uma pergunta muito específica. Isso está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, Francisco Cândido Xavier. Então, vejam que curioso como as coisas acontecem quando a espiritualidade diz, olha, é a hora, vai lá e faz aquilo. Leve a sua contribuição. E vocês acham que Mesmer não estava com eles? Vocês acham que os grandes magnetizadores da Europa, da França, Allan Kardec era um exímio magnetizador? Ele conhece o magnetismo aos 19 anos de idade, mas esse é outro tema, senão vai passar da meia-noite. Sérgio, a Aline fez mais uma pergunta, você responderia para ela? Então, ela pergunta, como seria a vivência de um médium, médico, magnetizador, em situação de tratamento à distância? Eu não vou poder responder, porque um mundo é a prece, vamos dizer assim, o empenho que ela ou ele possam realizar, juntando o conhecimento que possui, a sua boa vontade, não é? A oportunidade da relação médico-paciente, né? A favor daquele paciente em si. Eu gosto de usar a expressão MMM. Medicina, magnetismo e mediunidade. Eu digo assim, a ciência dos 3 M's. Um dia podemos desdobrar esse assunto, mas é um tema para passar da meia-noite e acho que por hoje não convém. Eu ia até fazer uma outra brincadeira, quando você perguntou, pode mais uma pergunta da nossa irmã? Eu ia dizer assim, só se tiver uma caixa de bombons. De bombom. Mas aí eu lembrei que não é para ser assim, né? Mas que é um assunto importantíssimo, os bombons de qualidade para os espíritas. Brincando, viu, gente? Brincando. Tá? Tudo bem. Então, Ivanice, finalizamos as perguntas. É com você agora. Muito obrigada, tá, Sérgio? Muito obrigada, doutor Sérgio, por todos esses esclarecimentos. Nós, enquanto trabalhadores com o magnetismo, com certeza, vamos levar, né, para a nossa vivência nos tratamentos muita coisa que foi falada nesta noite. Obrigada. Um grande abraço. Convidamos a todos para, na próxima terça-feira, às 20 horas, nestas mesmas plataformas, assistir a palestra com Edson Moreno, e o tema é nas tarefas e seus desafios. Estão todos convidados. E para encerrar, vamos nos preparar para a nossa prece de encerramento.
Vamos nos concentrar no Mestre Jesus, fechando os nossos olhos e agradecendo, querido Mestre. Felizes estamos, Senhor, com tanta informação importante para a nossa vida. Que possamos cada vez mais, Senhor, buscar os conhecimentos e, acima de tudo, vivenciá-los. Que a tua luz envolva todos nós, nos dando uma noite de paz, uma semana que se inicia amanhã, com muito trabalho, muito empenho, né, de nossa parte, nas nossas tarefas espirituais, nas nossas tarefas profissionais, e que tenhamos o foco em Ti, Senhor, para seguirmos essa luz em busca do nosso aperfeiçoamento, em busca da nossa evolução. Fica conosco, nos dá a Tua paz, hoje e sempre. Um grande beijo para todos. Boa noite, meus amigos.